eu almoçava no lugar mais barato que eu encontrasse. De repente, ganhar 10 vezes mais, minha primeira turma de mandarim começou ali. Era triste, eu só... O salário que eles me pagavam, essa foi a decisão mais difícil da minha vida. E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Pra quem não me conhece, meu nome é Karina Cunha, sou brasileira, morei 15 anos na China, já estou de volta no Brasil já vai fazer 10 anos e desde então eu trabalho com mandarim diariamente. Eu morei na China de 1997 até 2012, dos meus 2 aos 18 anos. O outro dia eu estava lá no Instagram conversando com o pessoal sobre oportunidade de trabalho, carreira para quem fala mandarim, e vários de vocês pediram para que eu contasse um pouco da minha trajetória no mercado de trabalho no Brasil, desde que eu voltei da China. E para você que quer ter esse contato mais próximo comigo, para a gente conversar, bater papo, você ver um pouco do meu dia a dia, eu te convido a me seguir lá no Instagram, @dominando-o-mandarim. E se você ainda não foi inscrito aqui, pode se inscrever e curtir esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar um pouco da minha trajetória no mercado de trabalho aqui no Brasil com o mandarim. Bom, longa história, mas eu terminei uma faculdade de administração com 18 anos, com diploma de administração de empresas na mão, cursado 100% em chinês. Eu estava prestes a voltar para o Brasil. Foi aí que eu comecei a pensar, o que eu vou fazer no Brasil quando eu chegar lá, tá? Eu tenho mandarim fluente, eu tenho diploma de administração, não tenho experiência e também não tenho contatos no Brasil. Foi aí que minha mãe falou com meu tio sobre a minha situação e ele falou assim, olha, eu conheço a Câmara de Comércio Brasil-China e talvez ela consiga uma oportunidade lá. E ele falou assim, eu vou procurar saber, eu vou correr atrás, ver se eles não teriam como dar uma oportunidade para ela. Oi, gente, eu preciso fazer esse encaixe aqui rapidinho. Tô editando o vídeo e eu percebi que uma coisa não ficou muito clara. Quando meu tio disse que conhecia a Câmara de Comércio, ele não conhecia pessoalmente, ele sabia da existência. E foi aí que ele mandou um e-mail se apresentando e me apresentando. Esse foi o contato que ele fez. Não foi indicação, não foi QI, não foi nada. Foi só, oi, eu sou fulano de tal, sei que a Câmara de Comércio Brasil-China existe aqui na nossa cidade e eu gostaria de apresentar a minha sobrinha. Antes disso, ele não conhecia ninguém lá, ele só sabia da existência desse estabelecimento. Lembrando, eu não tinha experiência nenhuma de mercado. Até então, lá na China, eu só tinha experiência com aula, e não era nem de chinês, era de inglês para crianças chinesas. Então, eu estava prestes a voltar para o Brasil, meu tio fez esse contato, contou um pouco da minha experiência lá na China, que eu tinha feito faculdade, que eu tinha mandarim fluente, e a Câmara de Comércio Brasil-China resolveu me dar essa oportunidade. Voltei para o Brasil, primeiro eu vim para Minas Gerais, fiquei aqui alguns meses até que minha família se mudou. E nisso que a gente se mudou, eu fui trabalhar nessa Câmara de Comércio Brasil-China. Cheguei lá, gente, no primeiro dia, eu tinha 18 anos. Era um escritório pequeno, tinha poucos funcionários, 2, 3, às vezes aparecia mais um para prestar um serviço ou outro. E eles simplesmente não sabiam o que poderiam me dar de serviço. Porque uma menina de 18 anos, sem experiência nenhuma, o que eu poderia fazer? E aos poucos foram surgindo algumas coisas para eu fazer lá dentro, fui pegando ritmo. Tudo isso aconteceu muito rápido e eu passei a fazer de tudo que você puder imaginar. Entrar em contato com fabricantes na China, passar orçamento de produtos chineses para empresas brasileiras, entrar em contato com consulados chineses no Brasil, correndo atrás de visto para pessoas que estavam indo para a China, era contato com a federal do estado, era contato com prefeitos, eu ia nos gabinetes dos prefeitos, dos secretários, com o meu chefe, porque ele ia conversar sobre investimento, sobre parceria com a China, e eu ia acompanhando para tentar entender um pouco do que estava acontecendo, para ter algumas ideias, e eu realmente aprendi demais, mas naquela empresa a gente fazia de tudo. O computador estragou, a gente tinha que tentar arrumar, a gente tinha que dar nosso jeito. A lâmpada queimou, a gente tinha que entrar em contato com alguém da manutenção para ir resolver. Ia ter algum evento da Câmara, a gente que ficava como secretária lá confirmando com o pessoal, ou seja, a gente fazia realmente de tudo. Eu era secretária, eu era TI, eu era recursos humanos, eu era administrativo, eu era comercial, eu fazia de tudo. Aí tinha uma menina que ela trabalhava comigo, ela era francesa, e ela detestava fazer ligação, ela preferia mandar e-mail.
Eu já detestava mandar e-mail, preferia fazer ligação, então a gente trocava. As ligações que ela tinha que fazer, ela passava para mim, os e-mails que eu tinha que enviar, eu passava para ela, e assim a gente fazia nossas atividades, a gente concluía tudo, e a gente trabalhava de 8 às 5, 5 e meia, alguma coisa assim, e eu pegava o ônibus para voltar para casa. Quando chegava em casa já estava praticamente escurecendo, ou já estava escuro, e eu fiquei poucos meses, uns 3 meses nessa empresa. Agora, o salário que eles me pagavam, quando eu entrei, eu sabia que eu não tinha experiência, eu sabia que talvez eu não tivesse condições de contribuir realmente para a empresa. Então, na época, em 2013, quando o salário já era aproximadamente R$ 700, eles me ofereceram R$ 400. E desses R$ 400 eu tinha que tirar a passagem de ônibus e o meu almoço. Então eu vivia muito apertada. Tudo bem que eu não tinha gastos, porque eu morava na casa dos meus pais. Então desses 400 eu tirava a passagem de ônibus, eu tirava o almoço e eu ainda fazia sobrar R$ 100. Eu não sei como, aliás, eu sei como que eu fazia isso. Eu almoçava no lugar mais barato que eu encontrava. Então eu achei uma lanchonete lá perto e eu ia nessa lanchonete e eu almoçava. Às vezes era uma coxinha, às vezes era uma pizzazinha assada na hora, a coisa mais barata que eu pudesse encontrar. Chegou a um ponto que o próprio dono do comércio ele falou assim: Karina, não vem comer aqui mais não. Isso aqui não é saudável. Você tem que procurar algum lugar onde você possa comer algo mais saudável. O próprio dono do estabelecimento me expulsando porque eu tinha que ir atrás de algo melhor. E assim eu vivi muito apertada, praticamente sem gastar nenhum real. Só que aí depois foram surgindo outras oportunidades dentro da Câmara de Comércio Brasil-China. No fim do expediente, eu tinha que esperar um pouco, esperar meia hora, uma hora, porque aí ia começar as aulas de mandarim que eu lecionava. Minha primeira turma de mandarim começou ali. Era uma turma de 4, 5 alunos. Eu ganhava R$ 30 por hora, super satisfeita, fazendo uma hora extra ali. E nesses dias eu chegava ainda mais tarde em casa. Outros dias eu ia traduzir numa fábrica que ficava no último município lá da cidade. E aí eu pegava um ônibus da minha casa, cruzava 4, 5 municípios até chegar nesse último. Era o 5º município da região metropolitana. E eu chegava nessa fábrica e passava o dia inteiro lá traduzindo para ganhar R$ 200. Só que R$ 200 para mim na época era muito dinheiro. Então, naquele mês, teve um mês que eu ganhei um bom dinheirinho. Eu ganhei coisa de R$ 3 mil e foi muito, muito dinheiro nas minhas mãos. Eu lembro de eu chegar em casa e dar metade para os meus pais e me sobrou na época um bom dinheiro para uma menina de 18 anos. Eu estava muito satisfeita com aquilo tudo. E nesse meio tempo eu estava correndo atrás do processo da minha bolsa para eu fazer mestrado lá na China. E nessa empresa eu aprendi muito, muito. Foi assim um intensivão de Brasil, de mercado brasileiro, até mesmo de português, porque meu português na época, gente, era triste. Eu só vou dizer que eu mandei um e-mail uma vez com a palavra empresa escrito com I. O resto eu não vou nem dizer porque eu não tô afim de passar muita vergonha, só um pouquinho. Eu nem me importo de ter ganhado só R$ 400 porque aquilo valeu a pena demais, eu aprendi muito. Mas antes de tudo isso acontecer, antes de eu vir pro Brasil, realmente alguém lá na China, uma brasileira, me falou assim: Karina, no Brasil tem um site que se chama Cato e você bota seu currículo lá, se a empresa se interessar, ela entra em contato com você. E um belo dia, estou lá trabalhando no escritório, eis que recebo uma ligação de uma multinacional chinesa lá do Ceará, me perguntando se eu tinha interesse em trabalhar lá no Ceará. E eu disse que não, porque eu estava com planos de voltar para a China e estudar lá. Eles me explicaram que o salário seria alto e eu ia trabalhar numa empresa muito grande e tal, que eu poderia crescer lá dentro. E eu falei: não tenho interesse porque eu vou voltar para a China, mas valeu. Acho que passaram mais umas 2 ou 3 semanas e me liga o RH da empresa lá de novo: Karina, você realmente não tem interesse em trabalhar aqui não? Vem, porque a gente tá procurando alguém, a gente não encontra ninguém, você não quer vir não? Aqui a gente vai te dar boas condições de moradia e tal, você vai ganhar um bom salário. E aí eu quis ouvir: tá, quanto é o salário? Eles me falaram o número. Daqui a pouco eu te falo quanto foi. E aí eu fiquei pensativa, eu pensei assim: nossa, esse valor aí, já pensou eu ganhando tudo isso? E eu, não, mas eu vou voltar pra China. E eu tava com a cabeça ali, ó, querendo voltar pra China. Eu ia voltar pra China. Cheguei em casa, falei pra minha mãe: olha mãe, me ligaram lá do Ceará de novo, ofereceram isso, aquilo outro, mas eu vou pra China. Aí minha mãe falou assim: tá, mas e se antes de você ir pra China, porque eu só ia pra China no final de agosto, isso foi em maio,
E se antes de você voltar para a China, por que você não vai para o Ceará, trabalha lá 2 meses, você junta uma graninha, leva esse dinheiro para a China, já para te dar um pontapé inicial lá. Você vai precisar comprar coisas na China e tal, para não chegar lisa, zerada. Eu gostei da ideia. Entrei em contato com essa empresa do Ceará. Olha, eu tô indo pra China daqui a 2 meses, mas se vocês quiserem que eu vá trabalhar aí, eu fico 2 meses enquanto vocês procuram alguém pra ficar aí de forma permanente. Eu posso até ajudar, e eles gostaram da ideia. E aí tudo aconteceu muito rápido. A gerente de RH me falou o seguinte, ó, você vai receber uma ligação de um chinês da empresa, ele vai conversar com você só pra ver se você realmente sabe falar chinês. E eu, ok. Alguns minutos depois me ligaram, conversei em chinês com esse chinês, ele deu ok pro RH. E aí o RH falou assim, tá, então tá certo, você vem, né? Foi tudo tão rápido, coisa de 1 ou 2 dias. Eu falei, tá, então eu vou, tô indo. Mal sabia eu que eu ia pra ficar 8 anos no Ceará. Comecei o planejamento, início o RH me mandando teste de personalidade, teste disso, daquilo, aquilo outro, e eu fazendo, tinha que escrever uma redação à mão. Mas então enviei tudo pro RH, já tava tudo certo pra eu ir comprar a minha passagem. Eu avisei meu chefe em cima da hora, eu, ó, semana que vem tô indo lá pro Ceará. Tchau. E fui embora. Quando eu fui pro Ceará, eu levei uma mala, um notebook, um celular, e meu pai me emprestou um cartão de banco e tinha, sei lá, uns R$ 200 dentro da conta que ele me emprestou. Ele disse que mais pra frente eu teria que devolver aqueles R$ 200. E fui com uma mão na frente e outra atrás, pra ficar 2 meses lá nessa empresa. Eu cheguei, era tudo novo pra mim e na verdade foi tudo que eu sonhava, aquilo que eu assistia nos filmes de reunião corporativa e eu ficava sentada lá naquela sala. E o meu trabalho era basicamente o seguinte, eu era assessora da presidente, ela tinha acabado de chegar da China, ela não falava português, assessora e tradutora, então tudo que ela precisava era comigo. Eles me deram um apartamento para eu morar. No início eu morava sozinha, um apartamento grande de 3 quartos, numa área muito boa, pertinho do Iguatemi. E eu lembro que no primeiro dia a gerente de RH, ela me levou de sala em sala para me apresentar a empresa. E aí foi recepção e a primeira sala que a gente entrou foi TI. Aí ela falou assim, essa aqui é a sala da TI. E eu lembro que eu virei para ela e falei assim, o que é TI? E ela, tecnologia da informação. Ok, eu entrei, dei oi para todo mundo e a gente foi de sala em sala. Ela foi me apresentando a empresa, o estoque, o jardim, tudo. Eu fiquei encantada. Porque até então, lá na Câmara de Comércio, eu fazia tudo. E nessa empresa, não. Computador travou, chama TI. Chegou um contrato, manda para o jurídico. Vendas, é lá com as vendas. O meu papel era só ficar ali ajudando a presidente da empresa. Eu tinha então que ensinar português para ela traduzir e ela me fazer algumas perguntas sobre o Brasil, sobre legislação, que hoje eu sei, hoje são coisas simples. Eu acho que a maioria das pessoas sabe. Na época eu não sabia, então eu tinha que correr atrás para descobrir. Karina, me explica o que é 13º, eu não sabia. Fui atrás de saber. Karina, quais são os impostos que a gente tem que pagar para cada funcionário? Não sabia, fui atrás, pesquisei, descobri. Até hoje eu sei de muita coisa de CLT. Eu li o livro, eu li as leis da CLT todinhas, eu sei que mudou muita coisa de lá para cá. Mas naquela época, gente, eu aprendi muita coisa. Karina, como é que funciona um contrato no Brasil? Eu ia lá no jurídico, procurava saber, explicava para ela. Ela, ah, tá, no Brasil é assim, na China é assado. Então, eu aprendia não só como funcionavam as coisas aqui no Brasil, mas também na China. E sempre lembrando, daqui a 2 meses eu tô indo embora, daqui a 2 meses eu tô indo embora, eu tô aqui só para juntar um dinheirinho. Foi então que começaram a ir atrás de recrutar e procurar uma pessoa para ficar no meu lugar. Na época, eles me ofereceram R$ 4.000, mais moradia, mais vale alimentação, mais transporte. Para eu que ganhava 400, de repente ganhar 10 vezes mais, aquilo era um sonho. Então, na minha cabeça, eu não ia gastar com quase nada, eu ia conseguir juntar praticamente R$ 8.000 para ir para a China. E aí a seleção começou para alguém ficar no meu lugar. E o engraçado é que eu percebi que ninguém aceitava o valor que eles estavam me pagando. Parecia que era muito baixo. E eu pensando, ué, e eu já estava super satisfeita com esse valor? Ué, será que tá defasado isso aqui? Será que para mim é muito, mas para eles é pouco? Entramos em contato com algumas pessoas, essas pessoas queriam 6.000, 10.000, 15.000, e a gente mandava os testes para elas fazerem, para fazer algum teste de tradução, e via um negócio bem mais ou menos. E foi aí que eles começaram a falar assim, Karina, você não quer ficar? Não, Karina, a gente aumenta um pouquinho seu salário, a gente mantém aí o apartamento, a gente deixa todos os seus direitos, você fica aqui, ó, você não tá gostando, não? Essa foi a decisão mais difícil da minha vida, ir pra China fazer mestrado
ou ficar no Brasil? Pensei, pensei, pensei. Conversei com os meus pais, minha mãe queria que eu fosse, meu pai queria que eu ficasse. Eu via prós e contras, independente da decisão que eu tomasse. No fim das contas, o que falou mais alto foi o frio na barriga. Então eu fiquei nessa empresa, eles aumentaram o meu salário em mais R$ 1.000. Eu aprendi muito, realmente foi um intensivão. Se na Câmara de Comércio eu já tinha aprendido muito, nessa empresa chinesa foi 10 vezes mais. Só que você tem que saber que quando você trabalha com chineses, é no ritmo deles. 9h30 da noite, no sábado, eu lá no cinema, minha chefe me ligando e eu não podia atender. Depois eu fui pedir desculpa para ela na segunda-feira que eu não podia atender. E ela brigou comigo. Ué, mas você trabalha para mim, você tem que atender porque era urgente, eu tinha que falar com você. Não tinha como. Já teve vez também de meia-noite ela bater na minha porta. Karina, eu preciso que você faça tal relatório. Eu já tava dormindo. Ela, não, faz aí rapidinho, desculpa o horário. Por causa do fuso horário tem que ser assim mesmo. Eu fazia igual um zumbi, mandava pra ela, ok, obrigado, pode voltar a dormir. Era assim, um ritmo de doido. Eu fiquei nessa empresa por mais de um ano, quase 1 ano e meio. Depois o dólar foi subindo, o lucro da empresa foi caindo. Hoje essa empresa, ela não existe mais no Brasil. Minha chefe na época também teve que voltar para a China por razões de saúde. Então, eles, querendo cortar gastos e com várias dificuldades na empresa, me demitiram. Depois que eu saí dessa empresa, me bateu um pequeno desespero. Eu acho que é normal. O que eu vou fazer da minha vida? Só que na época eu já estava noiva, eu conheci meu marido dentro dessa multinacional chinesa. Pouco tempo depois, a gente casou. Então, durante poucos anos, eu recebi várias propostas de trabalho. Ou você não quer vir para Alagoas, Manaus, lá no sul do Brasil, interior de São Paulo, para ganhar 5, 6, 7, 8 mil. Mas eu sempre recusei. Depois daquilo, eu fiz alguns bicos que não tem nada a ver com mandarim, não gostei, vi que aquele realmente não era um caminho para mim. Foi aí que eu comecei a dar aula particular de mandarim e abri o canal no YouTube. O canal do YouTube, esse canal no caso, demorou muito a crescer, agora está começando a dar alguns resultados. Depois eu criei o curso de pronúncia chinesa para brasileiros, depois um curso básico. Então eu fiquei fazendo coisas próprias e também de vez em quando eu ia em algumas fábricas locais e traduzia, porque naquela época não tinha tanto isso de, vou traduzir por telefone. Não, hoje tá bem comum, mas naquela época não. Você trabalhava para empresas na cidade ou na região que você morava. Inclusive, até hoje eu recebo essas propostas. Vem trabalhar como tradutora, vem trabalhar como isso, aquilo outro na nossa empresa. E hoje eu tô bem trabalhando por conta própria e esse foi o caminho que eu escolhi. Depois de toda aquela loucura de trabalhar com chineses e conhecer o ritmo deles e saber que você não só vai ter que correr, mas você tem que voar, dar seus pulos e fazer acontecer independente da situação, eu acho mais confortável trabalhar de casa. Eu tenho controle dos meus horários, eu tenho controle do volume de trabalho, mas isso demorou um pouquinho para eu conseguir alcançar. E eu não sei se você percebeu o ponto-chave que eu queria chegar aqui. Foi que nas duas empresas que eu fui trabalhar, eu praticamente não fiz entrevista, foi indicação. Olha, a menina tá vindo da China, fala chinês. Tá, então vem. Eu não tinha experiência alguma. De nada. É como se eu fosse uma criança de 7, 8 anos que não entende de legislação, não entende de mercado de trabalho, não entende de nada. Apenas sabe falar o idioma. E é por isso que mandarim é o diferencial. Você não precisa ser um engenheiro, você não precisa ter uma faculdade, você não precisa ter uma boa profissão, obviamente ajuda. Mas se você tiver um mandarim, só com isso vão abrir muitas portas para você. Às vezes pode não ser 10 portas na mesma cidade ou na cidade que você tá, mais portas vão se abrir. E se você tiver aberto a se mudar e ir para outras cidades, você vai ver que vai aparecer oportunidades para você ganhar 5, 6, 7, 8 mil, até mais do que isso. Tudo isso só com o mandarim, sem experiência alguma, independente da sua idade. Você vê que eu comecei com 18 anos, fui para multinacional com 19 anos e foi um período de aprendizagem e crescimento pessoal incrível. Então, quando o pessoal fala que mandarim abre portas, eu só tenho a concordar. Espero que vocês tenham gostado um pouco da minha jornada. Eu tô vendo que o vídeo já tá ficando muito longo, eu poderia falar muito mais aqui. Eu tentei dar uma resumida nas minhas duas principais experiências no mercado brasileiro. Então é isso, gente. A gente fica assim e até a próxima. 再见!